Graças a Deus, já recebi os superpoderes, então... Gente, observa o sapato dele, observa a barra da calça dele, tá tudo em casa, tá tudo certo. Oh, meu Deus, que alegria estar com vocês aqui nessa noite. Eu estou revivendo hoje momentos tão marcantes que eu vivi aqui em São Sebastião durante anos, acompanhando aqui os nossos irmãos, e hoje uma alegria saber que eu tenho aqui pastor Anderson, pastora Fabiana. Já vi tantos aqui que estivemos juntos. Olha aí esse casal tão precioso agora, que eu sei que já são pastores também, né, Dado? Pastores aqui na igreja. Já vi outros rostinhos aqui que me trazem muita lembrança desses momentos tão lindos que marcamos, que passamos aqui. E uma alegria rever vocês, uma alegria estar com vocês nessa noite. Estou muito feliz de entrar aqui nesse ambiente e sentir uma igreja viva, uma igreja que vibra, e realmente me sinto em casa porque a semente foi bem plantada no coração da pastora Fabiana, do pastor Anderson, e aqui nós estamos vendo a extensão daquilo que foi começado há anos e que Deus, na sua infinita sabedoria, onisciência, onipresença, onipotência, Ele trouxe o caminho para que hoje pudesse nascer aqui a comunidade por amor, completando 2 anos. 2 anos, como esse tempo passou, hein? Tão rápido. E me lembro quando começamos ali no gabinete, conversando, depois o tempo que vocês oraram, jejuaram, depois o tempo que nos falamos ali por vídeo chamada, né? Foi bem no meio da pandemia, trazendo a direção da igreja aqui, uma igreja. Hoje temos aqui uma igreja tão abençoada e eu fico muito feliz por estar aqui com vocês nessa noite. E Deus colocou no meu coração trazer uma palavra para essa noite de festa, essa noite de celebração, de alegria, algo que Deus colocou em meu coração e eu quero compartilhar com você. Mas antes eu quero fazer uma oração. Coloca a mão aí no seu coração e diga: Senhor Jesus, nessa noite, meu coração está aberto para receber a Tua palavra. Fala comigo, meu Deus, eu quero ouvir a Tua voz. Espírito Santo, nessa hora o meu coração e a minha mente estão completamente conectados com o Senhor. Eu oro e peço que o Senhor ministre poderosamente ao meu coração, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. O tema é apenas uma palavra. Eu vou ler um texto de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 13. Acho que você vai poder acompanhar aqui na tela. E o texto nos diz assim, Mateus, capítulo 8, versículo 6. Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Então Jesus disse ao centurião: vai, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o centurião foi curado. Quando a gente olha para esse texto, é tão fácil perceber que há algumas coisas aqui que nos chamam a atenção, e eu gostaria que você pudesse estar bem atento, porque hoje Deus vai te dar algo que você vai poder usar imediatamente para acionar uma mudança na sua vida. Você crê nisso? Então acompanhe-me aqui em cada momento aqui da nossa mensagem. E nós precisamos entender uma primeira coisa, que a palavra, aquilo que nós usamos para nos comunicar, aquilo que nós usamos para falar, ela é formada por esse conjunto de sons articulados que transmitem, que expressam ideias, e elas são representadas. A gente representa isso quando nós queremos registrar num papel, por exemplo, a gente representa numa grafia, ou no computador a gente digita, e nós estamos guardando informações que são conectadas, formando ideias, formando frases,
e nós usamos para isso a palavra. E quando nós agrupamos palavras, nós estamos formando frases e nós estamos transmitindo ideias. A própria palavra, ela comunica a ideia daquilo que nós desejamos falar. Por exemplo, quando você ouve alguém falando assim, meça as suas palavras. É fácil entender a compreensão do que eu estou dizendo, gente? Quando alguém fala assim, meça as suas palavras, significa dizer que a gente está falando assim, olha, cuidado com o que você fala. Tenha prudência com o que você está falando. É como se a gente estivesse freando a pessoa em relação àquilo que ela está querendo comunicar. Se alguém fala assim, olha, eu não sou uma pessoa de meias palavras, dá para entender o que é isso, gente? Sim ou não? Imagine que você está fechando um negócio ali, está aquela situação, e você fala assim, ó, fica tranquilo que eu não sou uma pessoa de meias palavras. Significa dizer que eu sou uma pessoa que não vou usar palavras duvidosas, palavras que não expressam segurança. Quando alguém fala assim, olha, fulano de tal cortou a palavra, a gente entende também que essa pessoa, ela estava dizendo assim, olha, não continue falando. Então, estou mostrando para vocês que palavras, elas expressam essas ideias. Imagine que alguém está numa reunião, na igreja, está ali tratando de algum assunto, e alguém levanta a mão e fala assim, eu peço a palavra. Dá para entender o que essa pessoa está querendo transmitir, gente? Essa pessoa está querendo fazer o quê? Falar. Ela está querendo falar, por isso ela falou, eu peço a palavra. Então, nós estamos dizendo com isso que as palavras, elas têm esse poder de comunicação. É por isso que Provérbios capítulo 16, versículo 10, diz, nos lábios do rei se acham decisões autorizadas, que ele seja justo ao pronunciar uma sentença. Porque as palavras têm esse poder de traduzir aquilo que nós queremos expressar, aquilo que nós queremos dizer. E nós podemos dar alguns exemplos onde palavras foram ditas diretamente por Jesus e que acionaram milagres na vida das pessoas que receberam aquelas palavras. E aí eu chamo a sua atenção, porque, por exemplo, em Mateus capítulo 8, versículo 3, a Bíblia fala que Jesus disse assim, olha, quero, sim, fique limpo. E o que aconteceu? No momento seguinte, aquele leproso, ele se tornou curado, porque uma palavra foi dita com autoridade e um milagre aconteceu. Nós vamos encontrar Jesus falando assim para um paralítico, levante-se, pegue o seu leito e ande. É uma palavra de autoridade, uma palavra que foi declarada por Jesus e mudou a história de uma pessoa que era limitada na sua locomoção. Em outro momento, Jesus fala para um homem que tinha um problema na mão, estende a tua mão. E quando ele fez isso, a mão foi imediatamente restaurada. Você está entendendo que há poder nas palavras que nós declaramos, sim ou não? Está claro? Dá para entender que quando as palavras elas são usadas com autoridade, elas acionam um milagre, acionam uma transformação. Em uma outra ocasião, Jesus disse, então veja, e aquele cego, imediatamente, o texto de Lucas nos fala isso, que imediatamente aquele cego passou a ver. Em outro momento, Jesus falou assim, eu ordeno, sai desse menino. E aquele espírito maligno que estava limitando a vida daquele menino, ele foi liberto porque o Senhor usou uma palavra que transformou a vida daquela pessoa. Mas a Bíblia também fala da experiência dos apóstolos que aprenderam a usar palavras para acionar milagres. Atos capítulo 3 fala da história de um homem, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande, um homem que andava ali mendigando na porta da entrada do templo. E o texto fala que imediatamente, quando ele ouviu aquela palavra, os seus pés, os seus tornozelos, eles se firmaram e ele começou a saltar, porque ele recebeu uma palavra que acionou um milagre. Hoje nós estamos aqui completando 2 anos de existência dessa igreja que nasceu com uma palavra que foi gerada no coração, e essa palavra acionou esse milagre, e hoje você está sentado num milagre. Você pode dizer amém? Amém. Mas começou com uma palavra. Então entenda que há um poder tremendo numa palavra quando ela é comunicada, quando ela é declarada de forma correta. Mas o poder da palavra se estende inclusive até sobre os fenômenos da natureza.
Estava ali uma grande tempestade no mar, e Jesus levanta e fala: acalme-se, fique quieto. E a Bíblia fala que imediatamente o vento se aquietou, aquela tempestade parou, veio uma grande bonança, porque o poder da palavra age inclusive sobre os efeitos da natureza. Palavras diretas ditas por Jesus também podem despertar uma pessoa para o chamado. Olha que coisa tremenda que aconteceu. Eu me lembro quando a pastora Fabiana chegou à nossa igreja. Ela não imaginava que anos depois ela seria uma pastora, mas com muita luta ela chegou, permaneceu, e é perto de São Sebastião para o Gama, não é, gente? É pertinho, né? 10 minutinhos a gente está lá, né? Hoje eu vim, pastores, feliz da vida, o asfalto recapeado, um tapete, mas era tanto buraco, não era assim? Buraco que tinha que ficar desviando de lá para cá. Mas olha como as coisas acontecem. Quando o Senhor desperta o chamado no coração de alguém, pode chegar o momento que essa chama fique bem curtinha, mas quando ela não se apaga, chega um momento que vem assim aquele vento do Espírito Santo, esse poder vai crescendo e as coisas vão acontecendo, e você está sentado aqui porque alguém recebeu um chamado. Você pode dizer amém? Uma palavra que acionou o chamado, e foi isso que Jesus fez com seus discípulos: siga-me, e eles imediatamente o seguiram, porque a palavra aciona esse milagre do chamado. Mas também nós vamos encontrar o Senhor Jesus usando essa palavra para acionar o milagre da libertação. A Bíblia fala que ele expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, usando apenas uma palavra de autoridade. Ele dizia: sai, e o espírito maligno tinha que sair, porque a palavra era usada com autoridade. Então entenda como é importante a gente conhecer o poder que há nas palavras que nós declaramos. A Bíblia também fala de uma situação onde Jesus chega para um homem e fala assim: cale-se e saia desse homem, dando uma ordem ao espírito maligno. E o texto fala que o demônio saiu daquele homem sem lhe fazer mal, e todos ficaram admirados e comentavam entre si: que palavra é essa? Que palavra é essa que acionou esse milagre, que acionou essa mudança? Mas a palavra também tem o poder de acionar o milagre para a multiplicação dos recursos, para trazer provisão, para trazer o milagre da prosperidade. Lucas capítulo 5, versículo 5 diz que os discípulos estavam ali lavando as redes, porque eles passaram uma noite inteira e eles não pescaram nada. Mas aí Jesus chega e faz o grande milagre através de uma palavra. E ele diz: vocês devem lançar a rede para o outro lado. E Pedro fala: mas sob essa palavra eu lançarei as redes. E o que aconteceu? Uma grande pesca, porque uma palavra acionou o milagre da provisão. Mas há um poder também na palavra para ressurreição. Aquilo que está morto, aquilo que já não tem mais vida. E nós encontramos também Jesus usando a palavra para dizer: não chorem, ele não está morto, mas dorme. E a Bíblia fala que Jesus disse: menina, levante-se. E quando ele se voltou, aquela criança já estava imediatamente com vida, porque uma palavra acionou o milagre da vida. Atos capítulo 3, versículo 6, fala também dessa história de Pedro, que usou a palavra para curar o paralítico que estava ali na entrada do templo. Ele foi curado, porque uma palavra foi liberada. Muito bem, por que eu citei todos esses exemplos para vocês? Porque hoje eu quero que você aprenda como acionar o poder de uma palavra. Quantos querem aprender isso nessa noite? Amém? Então presta atenção, como é que eu faço para acionar o poder de uma palavra? E nessa noite eu quero dizer em nome de Jesus que Deus vai trazer ao teu coração uma palavra que vai destravar alguma situação na sua vida que esteja amarrada, vai ser liberada, vai ser destravada em nome de Jesus. Você crê nisso?
Então presta mais atenção ainda, porque eu quero mostrar para você o que acontece quando a palavra ela é acionada e o milagre é gerado na vida de uma pessoa. A primeira coisa que nós precisamos entender para acionar o poder de uma palavra é estar no lugar certo. Qual é a primeira coisa, gente? Estar no lugar certo. Mateus capítulo 8, versículo 5 diz que, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele. O que essa aproximação me mostra, pastor? Me mostra que é muito importante você estar no lugar certo para receber o seu milagre. Você precisa estar na posição adequada, na posição ideal. Olha o que a Bíblia fala sobre Zaqueu. Lucas capítulo 19, versículo 8, fala daquele homem de estatura baixa, ele não podia ver Jesus, a multidão apertava Jesus, e o que ele fez? A Bíblia fala que ele subiu numa árvore, e por estar naquele lugar certo, Jesus viu Zaqueu, e a Bíblia fala que Jesus disse para Zaqueu: desce, porque hoje eu quero estar na sua casa. E a história de Zaqueu foi mudada porque ele estava no lugar certo, na hora certa. A Bíblia também fala de uma mulher que há 12 anos ela sofria de uma enfermidade, de uma hemorragia. Ela já havia gastado tudo com médicos e ela não havia conseguido se libertar daquela enfermidade. Mas ela ouviu que Jesus ia passar por determinado lugar, e ela se posicionou exatamente ali naquele lugar, e ela se aproximou de Jesus, ela furou a multidão, e a Bíblia fala que ela conseguiu tocar em Jesus, porque ela estava no lugar certo. E por estar no lugar certo, o milagre foi acionado na vida daquela mulher, e ela foi completamente curada. C.S. Lewis diz que se você está no caminho errado, voltar atrás significa um progresso. De repente alguém está andando numa direção que só está levando ao fracasso, só está levando à derrota. E quando essa pessoa percebe que aquele não é o caminho, e que há um caminho que ela pode recomeçar, ela pode reconstruir sua vida, e quando ela dá meia volta, as coisas começam a mudar, porque ela está se posicionando no lugar certo. E eu tenho uma notícia boa para vocês. Nessa noite você está no lugar certo. Você está no lugar certo para acionar o milagre de Deus na sua vida. Você crê nisso? Parece que é uma coisa óbvia, mas olha só, tem uma cadeira vazia aqui na minha frente. Poderia estar uma pessoa sentada aqui, sim ou não? E a pessoa que não está sentada aqui, se ela estivesse aqui, ela estaria no lugar certo. O problema é que às vezes as pessoas querem alcançar o milagre estando no lugar errado. E no lugar errado só tem maldição, só tem destruição, só tem derrota. E nessa noite você está no lugar certo. Diga amém, Senhor. Então você já tem o primeiro passo para acionar o lugar na sua vida, porque Deus te trouxe para o lugar certo, que é na casa de Deus, que é na presença dEle. Você, para estar aqui nessa noite, você teve que fazer uma escolha, sim ou não? Sim. Outras coisas competiam com a sua vinda, com a sua estada aqui nessa noite, mas você fez uma escolha, você decidiu vir à casa de Deus, e por isso você fez a escolha certa. Pode ter certeza que tem pessoas que decidiram ficar porque estavam cansadas, porque precisavam se preparar para o dia de amanhã, mais uma semana de trabalho, ou porque queria ver alguma programação lá na televisão. Essas pessoas fizeram uma escolha, mas hoje você escolheu estar na casa de Deus. E aqui é o lugar onde Jesus vai passar e você vai alcançar o teu milagre nesses 2 anos de aniversário da igreja aqui em São Sebastião. Diga glória a Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele é o caminho. Ele é o que, gente? Ele não é um caminho, ele é o caminho que nos leva ao lugar certo. Então, estar no lugar certo não fala apenas do físico, nos fala também de um lugar espiritual. E é por isso que a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É o lugar certo, aonde? No esconderijo do Altíssimo. Isso nos fala de estar na presença de Deus. Então, a primeira coisa para acionar a palavra que vai gerar o milagre na sua vida é estar no lugar certo. E graças a Deus, nós estamos no lugar certo.
nós estamos na presença dele nessa noite. A segunda coisa que eu preciso entender para viver esse milagre é o clamor persistente. Como é que é mesmo, gente? Clamor persistente. O texto fala que aquele centurião, ele estava ali no lugar certo para encontrar Jesus, mas ele fez uma coisa muito importante. Ele se aproximou implorando, ele se aproximou clamando, ele se aproximou não pedindo normalmente, ele se aproximou pedindo como aquela pessoa que tinha uma necessidade muito grande. Ele suplicava, ele rogava, ele pedia insistentemente, encarecidamente, porque ele queria receber um milagre. E às vezes, quando nós nos aproximamos do Senhor, nós somos tímidos. Às vezes nós não conseguimos colocar a força, a intensidade da nossa necessidade, muitas vezes não é traduzida na maneira que a gente pede, na maneira que a gente fala. Por isso nós precisamos entender que é importante clamar, suplicar. Olha o que a Bíblia fala em Lucas, no capítulo 18, no versículos de 2 a 5, fala da história de uma viúva, é uma parábola contada por Jesus. Essa viúva, ela implorava insistentemente a um juiz: julga minha causa, e ela insistia, e a Bíblia fala que aquele juiz, ele tinha o coração duro, aquele juiz não queria julgar a causa dela, mas por tanto insistir, por tanto clamar, a Bíblia fala que aquele juiz, ele decidiu julgar a causa daquela viúva. O que essa história nos ensina é que essa persistência no clamar não deve nos desmotivar quando nós ainda não alcançamos aquilo que desejamos, mas ao contrário, você deve continuar clamando, porque a Bíblia diz: clama a mim e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E nessa noite eu quero convidar você para clamar, porque nós estamos no lugar certo. Clamar porque nós estamos na casa de Deus. Você precisa de um milagre? Tem alguém aqui que precisa de um milagre? Tem alguém que precisa de um milagre? Você está no lugar certo. Mas daqui a pouco a gente vai clamar. A gente vai clamar a quem pode trazer esse milagre, acionando as palavras que vão gerar essa transformação. Olha o que a Bíblia fala a respeito de Jacó no capítulo 32 do livro de Gênesis, depois de passar a noite inteira ali lutando com o anjo. É assim que a Bíblia fala. Agora aquele anjo quer sair, quer ir embora, e a Bíblia fala que Jacó se agarra àquele anjo e ele diz: eu não te deixarei se você não me abençoar. Sabe o que é isso? É o clamor persistente. É você dobrar o joelho na presença do Senhor e falar: Senhor, eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho outro lugar para ir, eu não vou sair da tua presença enquanto eu não receber a resposta, enquanto eu não receber o milagre. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente tem fraqueza para clamar, a gente desiste com muita facilidade, a gente abre mão com muita facilidade. E nessa noite Deus está falando: meu filho, você precisa clamar. Quanto maior o teu clamor, maior será a expressão da tua necessidade, maior será a expressão do favor que você precisa para a sua vida. Você está no lugar certo, então você precisa dar um segundo passo, que é clamar com persistência, que é insistir, que é não desistir, que é não parar, é continuar clamando, porque a Bíblia diz que aquele que vai andando e chorando enquanto semeia, ele voltará com alegria, trazendo os seus frutos, trazendo os seus feixes. E nessa noite eu olho para você e venho aqui te dizer: vamos clamar mais, vamos clamar mais, vamos falar mais. Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu preciso. Senhor, a igreja, a comunidade aqui em São Sebastião necessita desse milagre. Nós necessitamos, Senhor, de um lugar maior. Nós necessitamos de provisão e nós estamos clamando aos céus. E nós estamos no lugar certo, que é a tua presença. E o Senhor vai mover a mão. E você vai ver o milagre chegando na sua vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Então preste atenção. Eu falei que a primeira coisa para acionar essa palavra que vai trazer o milagre, quem lembra? Está no lugar certo. E eu acabei de falar que a segunda coisa é um clamor persistente. Isso, muito bem, clamor persistente. A terceira coisa: conta para ele
qual é a sua dor. Qual é a sua dor? Olha que coisa tremenda. Esse homem, esse centurião, a Bíblia fala: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Sabe o que ele está falando? Ele está contando para Jesus qual era a sua dor. Você vai entender por que eu estou falando isso. Falar para a pessoa certa significa dizer que tem alguém acima de mim que pode ouvir a minha dor. Porque se eu contar a minha dor para uma pessoa que não está preparada para ouvir o que eu tenho, ou o que eu estou sentindo, eu posso estar colocando nas mãos dessa pessoa uma arma para ela usar contra a minha própria vida. Porque, infelizmente, tem pessoas que não estão preparadas para ouvir a dor de alguém. E tem aqueles que vivem num mundo de tão pessimismo, pessoas que estão incrédulas, que quando ouve alguém falando de um sofrimento, que ouve falando de uma dor, essa pessoa é capaz de falar assim: você não viu nada, vai piorar. Pessoas que matam as pessoas com as próprias palavras. E hoje eu quero dizer para você: conta a sua dor para quem pode realmente te ouvir, que pode transmitir para você uma palavra de esperança, uma palavra que pode transformar a sua vida. E a pessoa certa, primeiramente, para ouvir a sua dor é Deus. Em segundo lugar, são os seus pastores, aqueles que foram habilitados, que estão habilitados como sacerdotes nessa casa, para ouvir a sua dor e liberar a palavra que pode trazer o milagre e a mudança na sua vida. Quantos estão entendendo? Hoje, nós tivemos um dia muito difícil. Está aqui o Washington, meu discípulo, me acompanhando aqui. E desde sexta-feira a gente enfrentando uma situação difícil com uma família, um casal de discípulos do Washington e da Nayara, que perderam um bebê de 6 meses. 6 meses. Uma criança tão linda, saudável, mas que por uma situação que a gente não entende, um incidente, engasgou ali, depois de ser amamentada, enquanto deitava, e enfim, uma situação que levou a óbito. Imagine a dor de um pai, de uma mãe que vê uma criança nessa idade. Sexta-feira, eu vi uma das cenas que mais me abalou emocionalmente, porque quando eu entrei ali no quarto para visitar aquele casal, estava ali a mãe, sentada no chão, e o pai no quarto do bebê, e no colo a criança já morta. E já estava, inclusive, isso foi no início da tarde, era 8 horas da noite, a mãe com a criancinha de 6 meses no colo. Você já imaginou o que é essa cena? E você ter que se ajoelhar e abraçar e chorar com eles, porque havia uma dor que nenhum de nós pode descrever. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, já vi tantas situações, mas uma mãe acalentando uma criança já sem vida, e ali chorando, e a gente sentindo aquela dor. E o que a gente faz numa hora como essa é contar a dor para quem? Para Deus. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas elas não querem ajudar a minimizar a dor do outro. Eles querem saber o que aconteceu, como é que foi isso, e mais aquilo, e se você não fez isso, se você não fez aquilo. Mas nessa noite Deus está falando para você: conte a sua dor para Deus, chore na presença dEle. E tem um lugar que Deus preparou para eu e você chorarmos as nossas dores. Esse lugar é o secreto. Por isso a Bíblia fala em Mateus capítulo 6, versículo 6, mas ao orar, entre no seu quarto e fechando a porta, ore ao seu Pai. Ore a quem, gente? Ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto o que você está passando, o que você está vivendo, Ele lhe dará a recompensa. Diga glória a Deus. Sabe o que Deus está te falando nessa noite, meu filho?
você precisa abrir a porta do lugar secreto e contar a sua dor para quem? Deus. Porque se você continuar retendo a sua dor, vai chegar um momento que essa dor vai minar a sua fé, vai minar a sua esperança, e você não vai ter mais força nem para estar no lugar certo, que é a casa de Deus, porque você não vai ter ânimo. Por isso o Senhor está falando nessa noite, o lugar de contar a dor é no lugar secreto. Há algum tempo eu estava ministrando na vida de um jovem. Era numa época ainda da pandemia, a gente tinha que fazer tudo pelo ambiente online, e eu estava fazendo uma célula virtual. Não podíamos fazer as reuniões físicas. E depois que eu ministrei uma palavra simples para os novos que estavam naquela reunião, eu falei para eles o seguinte: olha, nós vamos fazer um exercício hoje à noite. E eu vou te dar uma orientação para vocês. Quando você for para o seu quarto hoje à noite, você vai levar 2 cadeiras. Você vai sentar em uma e você vai deixar a outra vazia. E eu explicava para eles: você vai sentar na primeira cadeira que está de frente para a outra, você vai fechar os seus olhos e você vai falar: Espírito Santo, senta agora nessa cadeira, porque eu quero contar a minha dor. Eu quero abrir o meu coração e falar daquilo que tem acontecido na minha vida. E eu dizia para eles: você vai fazer isso num ato de fé. Quando você fizer essa oração, não se preocupe, o Espírito Santo ele vai sentar ali na sua cadeira ali da frente que está vazia, e você vai abrir o seu coração e você vai contar as suas dores, as suas dificuldades para ele. Depois você, no dia seguinte, vai ver o que aconteceu. E assim eu dei aquela orientação para eles. E no dia seguinte, um deles me ligou e disse assim: pastor, eu estou ligando para dar um testemunho para o senhor. Olha, eu fiz exatamente como foi orientado, mas foi uma experiência tão forte que eu tive na minha vida, porque foi como se tivesse saindo tudo aquilo de ruim que estava no meu coração, porque eu pude falar de coisas que eu nunca tinha contado para ninguém. E eu estou me sentindo hoje aliviado, eu estou me sentindo leve. Muito obrigado por ter nos passado aquela orientação. Porque eu estou dizendo isso para você. Quem sabe hoje você vai chegar à sua casa em algum momento, você vai fazer exatamente isso que eu estou compartilhando aqui, porque tem coisas que estão guardadas no seu coração, e nessa noite o Senhor está dizendo: vá para um lugar secreto, porque eu quero ter um encontro com você, e lá você vai abrir o seu coração, vai contar a sua dor, e você vai ser curado, você vai ser restaurado em nome de Jesus. Então conta a sua dor para quem pode aliviá-la. O secreto é aquele lugar onde você abaixa o volume do mundo para ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de quem? Você se torna surdo para o mundo. Você não está nem aí para aquilo que as pessoas estão falando, as notícias. Você vai ouvir agora a voz dos céus. Você vai tomar posse da palavra que vem dos céus, e é no lugar secreto que você vai alcançar essa vitória. Há uma frase que diz: ore muito em secreto, converse menos com os homens e fale mais com Deus. Guarde isso. Ore muito em secreto, converse menos com os homens e fale mais com Deus. O nosso problema é que às vezes nós falamos muito com as pessoas e falamos pouco com Deus. Nós precisamos falar menos com as pessoas e falar mais com Deus. Por isso a Bíblia nos chama a ter prudência no falar, a ouvir mais e falar menos. Então você vai para o lugar secreto, porque é lá o lugar onde Deus vai te dar a vitória sobre as dores que você tem na sua vida. Então esse é o terceiro passo para que você possa acionar o poder das palavras que vão trazer a mudança e o milagre que você precisa na sua vida. A quarta coisa que eu quero compartilhar com você: submissão e obediência às autoridades. Como é que é mesmo, gente? Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado às minhas ordens e digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Nós precisamos entender que submissão e obediência são duas palavras diferentes.
não são palavras que têm o mesmo significado. Submissão e obediência são palavras diferentes, e hoje você vai entender, para que você possa se colocar totalmente debaixo dessa vitória, para que você possa acionar as palavras que vão trazer o milagre na sua vida. Submissão, ela tem a ver com a decisão interior que eu e você tomamos voluntariamente de nos submetermos a uma autoridade, a outra pessoa que tem autoridade, abrindo mão da nossa própria vontade, e isso com o coração cheio de humildade. Ou seja, eu decido me submeter aos meus pastores, eu decido no meu coração que eu serei submisso a eles. E a obediência, quando eu falo agora da obediência, você vai entender mais ainda o que é a submissão. A obediência, ela tem a ver com a realização daquilo que nos foi ordenado. A obediência eu posso ver. A obediência, ela é visível. A submissão, ela é interior. Se eu chego para alguém aqui e falo, olha, eu quero que você pegue essa cadeira que está aqui e leve ali para o outro lado. E quando essa pessoa pega essa cadeira que está aqui e leva lá para o outro lado, ela está sendo obediente. Mas ela pode estar sendo obediente pelo ato de levar essa cadeira do ponto A até o ponto B, mas ela pode não estar sendo submissa. Como assim, pastor? Muito fácil de você entender. Imagine que você é uma mãe e chega do trabalho cansada, e aí está ali o seu filho pulando, fazendo aquela bagunça, e você teve um dia difícil, você está irritada, e aí você fala assim, menino, senta! E aquele menino ouve aquele grito, e ele vai andando para obedecer, para sentar, mas enquanto ele está indo andando para sentar, ele está falando, eu vou sentar, mas aqui dentro eu estou em pé. Ele foi obediente, mas ele não foi submisso. Você entendeu? Então, quando o pastor Anderson, quando a pastora Fabiana fala assim, pastor Dado, quero que você vá lá ao mercado comprar umas coisas para o nosso acampamento de carnaval, que vai acontecer na próxima semana, e é R$250, e ainda tem inscrição aberta, tem vaga ainda. Quem aqui já se inscreveu? Vamos aplaudir o Senhor por vocês que já se inscreveram. E quem não se inscreveu, não perca essa oportunidade, porque vai ser algo sobrenatural. Vocês vão para um resort, gente. Sabiam disso? Vocês vão para um resort lá no INCRA 9. Olha que bênção. Então, se você não se inscreveu, vá lá. Então, continuando no exemplo, aí o pastor Dado sai para fazer as compras. Ele não vai fazer isso porque eu conheço ele, ele é obediente. Ele é obediente, ele é submisso, mas eu estou dando só um exemplo para você entender. Aí ele vai, mas no caminho dirigindo o carro, ele vai falando assim, ele me mandou aqui, mas eu estou indo, mas eu não estou indo. Eu estou indo, ele pensa, ele que sabe, viu? Quando ele está fazendo isso, ele está sendo obediente, mas ele não está sendo submisso, vocês estão entendendo? E é fácil você perceber quando uma pessoa ela é obediente, mas ela não é submissa. Como assim, pastor? Quando eu falo, por exemplo, por favor, pega essa cadeira e leva lá para o outro lado. Quando a pessoa pega a cadeira com a cara feia, você já sabe, no coração ela não está sendo, e eu já vi demais isso. É fácil ver, não é, pastor? Pastores, não é fácil ver? Porque o obediente que não é submisso, ele faz tudo com a cara feia. Se pede para ele limpar a cozinha da igreja, ele vai limpar. Mas se tem 10 copos lá, ele quebra 11. Sabe por quê? Ele foi obediente, mas ele não foi? Se ele é obediente, mas não é submisso, ele vai fazer, mas ele vai fazer mal feito. Quantos estão entendendo? Então, se você quer acionar o poder da palavra que vai gerar um milagre na sua vida, tem que ser obediente e fazer com um sorriso, escancarado. Porque você está fazendo para a autoridade é apenas um instrumento de Deus na sua vida. Mas você está fazendo por obediência primeiro a quem? Deus.
Então você precisa entender que seguir uma ordem não basta. Você precisa fazer bem feito e com alegria, porque você está mostrando que você tem obediência, mas você também tem submissão. Imagine um motorista que é obediente ao patrão da sua empresa. Ele é obediente, mas ele não é submisso. O que ele vai fazer com o carro daquele patrão? Ele vai surrar aquele carro. Só de raiva eu vou, mas eu vou pular todos os quebra-molas, eu vou passar em todos os buracos, porque ele é obediente, mas ele não é submisso. E nessa noite Deus está dizendo: igreja, seja obediente e submissa. Igreja, seja obediente e submissa. Quando você for demandado para fazer alguma coisa, faça com alegria, porque Deus está vendo o seu esforço. Um dia, os irmãos de Davi, eles estavam lá na casa, havia uma festa, porque o profeta Samuel foi lá para levantar o novo rei. Mas Davi, em obediência, estava lá cuidando das ovelhas, lá no meio da sujeira. Ele estava lá cuidando, guardando o rebanho. Deus viu a obediência e submissão de Davi, e a Bíblia fala que mandaram chamar Davi. Quando o profeta viu que não era nenhum daqueles que estavam ali, ele pergunta: tem mais alguém? Ah, tem umzinho que está lá, cuidando das ovelhas. Mas era aquele umzinho que era obediente e submisso, e foi por isso que Deus o exaltou e o levou à condição de rei sobre a nação de Israel, porque quem é obediente, quem é submisso, prospera em tudo que faz na vida. Quantos entenderam o que é ser obediente? Tem algum obediente aqui? Tem alguém aqui que é só obediente aqui? Só obediente? Aí eu vou orar para você ser submisso também. Mas tem alguém aqui que é obediente e submisso? Tem algum obediente e submisso aqui? Diga: Senhor, eu sou obediente e submisso. Então, pastores, o segredo: quando vocês derem uma orientação, olhe para o rosto de quem vai seguir a sua orientação. Se o rosto estiver assim, já sabe, é um obediente que não é, mas se for aquele, glória a Deus que vocês lembraram de mim, eu estava querendo mesmo fazer esse trabalho, você já sabe que aí tem um obediente e um submisso. Por isso o Senhor está falando que a quarta coisa para alcançar esse milagre de acionar a palavra que vai trazer a mudança é ser obediente e submisso. A Bíblia nos mostra tantos exemplos de pessoas que foram obedientes e foram submissas e por isso alcançaram a vitória. Mas eu quero falar da última coisa para em seguida orar por vocês, porque há uma palavra que Deus vai trazer ao seu coração nessa noite que vai acionar um milagre, que vai acionar uma transformação. Quantos querem isso para a sua vida? A quinta coisa é a fé ousada. Como é que é essa fé, gente? Ousada. Ao ouvir isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Olha como Jesus ficou admirado com aquele centurião, quando ele fala: Jesus, eu só preciso apenas de uma palavra. Quantas palavras, gente? Uma palavra. Se o Senhor liberar uma palavra, o Senhor nem precisa ir à minha casa. Se o Senhor liberar uma palavra, ele que está lá, ele vai ser curado. Olha a fé desse homem. Esse homem, ele cria, ele acreditava no poder que havia nas palavras que saíam dos lábios de Jesus. Aí você pode hoje estar passando por uma circunstância difícil na sua vida, que já se perdura há muito tempo, que está se prolongando, e você está sofrendo com essa situação, porque você ora e não vê a coisa mudar, não vê a coisa se transformar, e eu venho aqui dizer para você: se Deus não muda as circunstâncias da sua vida que você está vivendo hoje, é porque Ele está usando essa circunstância para mudar você. Se essa circunstância não mudou, você não vai se revoltar. Deus está usando essa circunstância para mudar alguma coisa na sua vida. E você deve falar: Senhor, eu quero aprender aquilo que Tu queres me ensinar nessa situação. Eu quero tirar as lições, meu Deus, dessa circunstância tão difícil que eu estou vivendo, que eu estou passando na minha vida. Eu quero aprender o que Tu queres me ensinar, porque eu quero sair dessa situação.
E para isso você precisa ter essa fé ousada, para entender que apenas uma palavra que vem do coração de Deus é capaz de transformar a vida de uma pessoa. E hoje nós podemos falar: Senhor, eu preciso apenas de uma palavra. O que você precisa na sua vida? Hoje nós estamos aqui completando 2 anos da Comunidade por Amor. Por que nós estamos aqui? Porque apenas uma palavra moveu o coração dos pastores para começar esse trabalho. E aqui hoje nós temos uma igreja. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Uma igreja nasceu por uma palavra. Escute, uma palavra. E nessa noite Deus está falando com você. Feche os teus olhos por um instante. Deus está falando: apenas uma palavra vai mudar o seu casamento. Apenas uma palavra vai mudar a sua vida financeira. Apenas uma palavra vai transformar essa situação lá no seu trabalho. Apenas uma palavra vai transformar o coração do seu esposo que até hoje não te acompanha. Apenas uma palavra. E nessa noite o Senhor está te dizendo: meu filho, você está no lugar certo. Você escolheu estar na casa de Deus. E por você estar no lugar certo, o Senhor está falando com você. Você vai clamar. Você vai clamar. Você vai contar para mim qual é a tua dor. Qual é a dor que você traz hoje no seu coração? O que você precisa hoje ver sair do seu coração, que tem trazido tristeza, que tem trazido angústia, que tem trazido dor ao seu coração? Você vai se colocar como aquele servo obediente, aquele servo que se submete às autoridades, e movido por uma fé ousada, você vai clamar aos céus, e você vai ver a mão de Deus se movendo na sua vida. De olhos fechados, esqueça quem está do seu lado. Esqueça quem está do seu lado. Uma palavra. O Senhor vai colocar uma palavra no seu coração agora. Apenas uma palavra. Uma palavra, uma palavra. Busca agora: Senhor, o Senhor falou comigo nessa noite. O Senhor ministrou meu coração nessa noite. Eu escolhi estar na tua casa. Eu escolhi estar...